Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de hidráulica. Me chamo Marina, sou estudante do sétimo período de Engenharia Civil da Uninasal Parnaíba e hoje trago para vocês a nossa segunda aula sobre condutos forçados e o subtema é equação geral. Condutos hidráulicos eles podem ser classificados em dois tipos, condutos livres e condutos forçados. Vamos iniciar aqui mostrando os condutos livres. Nestes, o líquido escoante apresenta superfície livre, na qual atua a pressão atmosférica. Por serem livres, a pressão atmosférica compreende totalmente, né? A seção não necessariamente apresenta perímetro fechado, e quando isso ocorre, para satisfazer a condição de superfície livre, a seção transversal funciona parcialmente cheia. O movimento se faz no sentido decrescente das cotas topográficas. Aqui são as figuras que dá para representar bem que são condutos livres. Condutos forçados, nos quais a pressão interna é diferente da pressão atmosférica. Nesse tipo de conduto, as seções transversais são sempre fechadas e o fluido circulante as enche completamente. O movimento pode se efetuar em qualquer sentido do conduto, então ele pode ir e pode voltar. Aqui na figura mostra bem um cano completamente fechado. É um exemplo de condutos forçados. E aqui eu trouxe um grife de uma hidrelétrica que mostra também a perda de carga que vamos ver logo a seguir. Daqui a alguns slides vamos mostrar também o que é isso. Aqui o fluido é totalmente fechado, aqui é como se fosse uma canalização toda fechada. Osborne Reynolds foi um físico e engenheiro mecânico britânico, inovador no entendimento da mecânica dos fluidos. Esse aqui do lado foi o experimento que ele fez. Ele desenvolveu para comprovar a existência de dois tipos de escoamento, o laminar e o turbulento, onde esse experimento possuía um tubo de vidro, aqui, segurado aqui pelas madeiras, água, e aos poucos ele injetava tinta para conseguir ver os movimentos. Assim, ele conseguiu visualizar o padrão de escoamento. A seguir, vamos ver mais com calma tudo isso. A partir dos seus experimentos, ele também desenvolveu uma fórmula para classificar esse tipo de movimentos, chamada número de Reynolds. A partir dessa fórmula, a gente vai poder classificar se o escoamento é laminar ou é turbulento, de acordo com o resultado dessa fórmula. E a fórmula é número de Reynolds, NR é igual a V vezes D dividido por V. O NR, como já tinha dito, é o número de Reynolds, V maiúsculo, velocidade média, D maiúsculo, diâmetro do conduto e o V minúsculo, viscosidade cinemática. E aqui é o nosso primeiro regime, é o laminar. Lá no experimento dele, ele observou que quando ele aplicava o corante, as partículas fluidas apresentavam trajetórias bem definidas e não se cruzavam. Como também mostra aqui nessa figura, vocês podem ver, a retilínea não conseguiu se misturar. Então ele disse que o número de Reynolds teria que ser menor que 2000. Então, se o número de Reynolds fosse menor que 2000, o regime seria laminar. Para ser regime turbulento, lá na hora do ensaio dele, do experimento, ele disse que as partículas ficavam todas desordenadas. A trajetória das partículas são totalmente desordenadas. E um caso prático na vida real de momento turbulento é o vaso sanitário, que ele consegue transportar matéria. E aí, Reynolds disse que o número de Reynolds teria que ser maior que 4.000 para ser um regime turbulento. Então, se lá naquela equação a gente conseguisse fazer e desse maior que 4.000, o regime seria turbulento. E aqui eu trouxe um caso prático para a gente ter noção do que é o laminar e o que é o turbulento. E vou mostrar para vocês o regime de transição entre um e outro. No primeiro, ele dá os RE de todos e o diâmetro dos tubos. O RE do primeiro dá 1.600, inferior a 2.000. No caso, ele seria laminar. No próximo, seria 1.700, menor que 2.000, também laminar. Do terceiro em diante, todos são superior a 4.000. Sendo assim, todos eles são turbulentos, pois conseguem
pois são superiores a 4.000 e conseguem levar matéria. E aí o de transição ficaria entre sendo maior que 2.000 e inferior a 4.000. No caso, 2.300, 3.000, aí seria o de transição. Bom, pessoal, perda de carga. As partículas em contato com a parede adquirem a velocidade da parede, ou seja, velocidade nula, e passam a influir nas partículas vizinhas através da viscosidade e da turbulência, dissipando energia. Essa dissipação de energia provoca um abaixamento da pressão total do fluido do escoamento, que é chamado perda de carga. Bom, pessoal, a perda de carga era diretamente proporcional ao comprimento da canalização, diretamente proporcional a uma potência da velocidade, inversamente proporcional a uma potência do diâmetro, dependendo da natureza das paredes do tubo, independente da posição do escoamento, independente da pressão que o fluido escoa. Bom, pessoal, na perda de carga no regime laminar, é a perda devido à força de viscosidade. No momento turbulento, é a perda devido à ação conjunta da viscosidade e da inércia. E dentro disso tudo, o princípio de Lavoisier, ele se sobressai, porque perda de carga é igual a energia transformada em calor. E aí o tubo que escoa aquele líquido, ele consegue perder calor, também ocorrendo a perda de carga. A perda de carga é classificada em dois tipos: perda de carga contínua, representada por ΔH', e perda de carga localizada em ΔH duas linhas. Hoje nosso foco é a perda de carga contínua, representada por ΔH', a nossa equação geral, e vamos mais focar nela. Perda de carga contínua se deve principalmente ao atrito interno entre as partículas, gerando transversalmente ao escoamento de diferentes velocidades. A razão entre a perda de carga contínua e o comprimento do conduto é denominada por perda de carga unitária. Pessoal, a forma da perda de carga é essa daqui, que a gente vai conseguir fazer nossa fórmula. O primeiro passo é encontrar a perda de carga unitária, que é J igual a ΔH' dividido por L. O J é a nossa perda de carga unitária, que é dada em metros por metros. O L é o nosso comprimento dado em metros. E o ΔH' é a perda de carga unitária dado em metros também. E aqui é o foco da nossa aula, que é a equação geral, que é ΔH' é igual ao F vezes o maiúsculo ao quadrado, vezes L, dividido por D, vezes 2, dividido por G. Essa é a fórmula nessa equação geral. Bom, pessoal, o F ele tem diversos tipos de calcular o F. Para cada tipo de tubo, tem tipo de tubos lisos, rugosos. Para cada tipo de tubos, tem como calcular um diferente F. E na primeira aqui, para regime laminar, o nosso F é igual a 64 dividido por RE. O F sendo o coeficiente de perda de carga e o RE é o número de Reynolds. No regime turbulento, para tubos lisos, o F é igual a 0,316 dividido por RE elevado a 1/4. O F sendo o coeficiente de perda de carga e o RE é o número de Reynolds. Nesse regime turbulento aqui, ele tem F para tubos lisos e tubos rugosos. E o nosso U, pessoal, a gente calcula ele lá pelaquela formulazinha que a gente viu antes, lá no RE, que é o número de Reynolds. O RE é igual a U vezes D dividido por V. O RE é número de Reynolds, o V é velocidade média, o D diâmetro da tubulação e o V é a viscosidade cinemática do fluido. Pessoal, com essa fórmula a gente consegue encontrar nosso total de perda de carga contínua que a gente encontra em cada tubulação. E o nosso tema central era essa fórmula. Hoje a gente fica por aqui e agradecemos todo pela atenção. Muito obrigada.